Aleluia. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Nós consagramos os dízimos e as ofertas ao Senhor. Clamamos, Deus, que o Senhor nos oriente de acordo com o propósito daquilo que o Senhor tem para fazer. Que haja sabedoria na administração dessas finanças. Que seja para a honra e glória do Teu nome, para o crescimento do Teu reino. Oro pela Tua igreja, Deus, traz a prosperidade que vem do Senhor, a prosperidade que vem do trono, que não corrompe nem o coração e nem a mente, mas sim que vem de acordo com o propósito do Senhor para a vida de cada um. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem feito, e a gente fica feliz em participar daquilo que o Senhor tem feito a cada dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vocês são uma bênção. Amém? Amém? Quero chamar a parte mais bonita da igreja, eu já estou aqui. Estou brincando, mas quero chamar as crianças. Esses meninos lindos e maravilhosos. Domingo passado a gente teve a cantata aqui. E depois eu não consegui nem mais falar no final do culto. Porque a gente, como pai, a gente ora intensamente todos os dias para que os nossos filhos se dobrem perante a Deus. E lá em casa eu vim orando e falando, Deus, fala com o André, fala com o André. Algumas vezes eu tive um tempo com ele dentro de casa, onde eu falava, filho e tal, e aí, seu coração e como que tá. E falei, Deus, é o Senhor que precisa falar, é o Senhor que precisa fazer. E aí, quando foi domingo passado, na cantata, o pastor Claudinei fez o apelo, ele levantou umas 3 vezes, como se fosse vir, não foi, olhou para a mãe, não veio, aí ele olhou para mim, eu chamei ele para perto de mim, falei, filho, o que foi? Ele falou, quero ir. Falei, então vai. E ele falou, estou convidando o Senhor para a minha vida. Eu falei, amém. Então, queridos, tragam seus filhos para a igreja, tragam seus filhos para perante ao Senhor, estejam com eles aqui, participantes daquilo que o Senhor tem. Por mais que você ache que não está direcionado para eles, no domingo passado eu tive 2 boas experiências. Uma, o meu filho, que veio aqui à frente e se converteu, e o outro, eu estava com uma outra criança ali do lado, que assim, foi impactada. O coração foi impactado, estava em prantos, chorando perante ao Senhor. Isso é maravilhoso. Amém? Vamos orar? Para essas crianças maravilhosas. A igreja de hoje, queridos, eles fazem parte do propósito de Deus para as nossas vidas e para essa linda congregação. Deus, eu agradeço, Senhor, pela vida de cada criança aqui. Coloco elas nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor ministre de forma soberana, sobrenatural sobre a vida deles, nesse período de ministração ali. Deus, que eles vão estar junto com os professores. Deus, obrigado por esse ministério infantil maravilhoso. Obrigado pela vida da liderança e de cada professor que tem se disposto a ministrar sobre a vida das nossas crianças. Que a graça do Senhor se estenda sobre a vida deles e que eles possam ser ricamente abençoados. Deus, e possam crescer em estatura, sabedoria e graça perante aos homens e perante ao Senhor, assim como Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Quem tiver menos de 5 anos vai vir comigo. Quem tiver de 6 aninhos para cima pode ir com o tio Isaac. Aleluia. Vamos agora ouvir uma palavra maravilhosa do Senhor. Amém?
Deus é bom. E na sua misericórdia guarda, protege, né? O coração das mães e das avós estão ali assim, dos pais, né? Deus é bom. Queridos, vamos orar? O Espírito de Deus tem uma palavra preciosa para o seu coração nessa manhã. Amém? Então, não permita que o seu coração se distraia e ouça aquilo que o Espírito Santo tem para falar com você, no nome de Jesus. Senhor, no teu nome nós apresentamos diante de ti as nossas vidas. Nós clamamos que o Senhor, na tua graça, na tua bondade, na tua misericórdia, fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vem compartilhar conosco aquilo que está no teu coração. Nós oramos, ó Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, da mesma maneira que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é feita no céu. No nome de Jesus, colocamos todas as coisas submissas a Cristo agora. Todas as coisas submissas ao Senhor. Deus, eu oro que mais do que uma palavra falada, seja uma palavra revelada aos corações. Que o Senhor revele a cada coração a tua glória, a tua majestade, a tua onisciência. Ó Deus, a majestade de quem é o Senhor e a grandeza do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos falado sobre os atributos de Deus. O que são atributos, né? Aquilo que é inerente a Deus. Características inerentes de Deus. Algumas destas características ele compartilhou conosco. Algum desses atributos Deus compartilhou conosco. Nós chamamos de atributos comunicáveis, né? Exemplo, amor. Deus é amor, diz a palavra, mas ele compartilhou do amor nos nossos corações. Todos nós aqui conseguimos amar, conseguimos sentir o amor do próximo. Você, ao longo da sua vida, tem vivido, tem semeado, tem caminhado em amor. Alguns receberam mais, outros menos, alguns deram mais amor, outros menos, mas todos nós, em Deus, temos condições de viver o amor. É um atributo do Senhor, porque diz a palavra que Deus é amor. Amém? Mas Ele nos deu amor. Ele compartilhou daquilo que Ele é conosco, porque fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. Então Deus fez você à imagem e semelhança dEle e compartilhou com você atributos dEle para que você fosse à imagem dEle. Amém? E hoje eu quero falar sobre um atributo incomunicável de Deus. É um atributo que é só dele. Ele não compartilhou esse atributo com ninguém, com nada. Ninguém além do Senhor tem este atributo que é a onisciência. O que é onisciência? Ele sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. Não há nada que aconteceu, não há nada que está acontecendo, não há nada que acontecerá na história da humanidade, na história do universo, que Deus não saiba. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas Deus sabe tudo. Ele sabe todas as coisas, em todos os tempos.
Quando nós olhamos para essa perspectiva, Deus é onisciente equivale a dizer que Ele possui o conhecimento perfeito e, portanto, Ele não tem nada a aprender. Não tem nada que Deus precise aprender. Amém? Por quê? Porque Ele tem todo conhecimento, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele olha e diz, Ele sabe. Algumas pessoas aqui, um exemplo bem básico, né? Algumas pessoas acompanharam a reforma aqui desse espaço, né? Algumas pessoas, se eu perguntar o que tem aqui embaixo, eles vão saber. Outras vão chutar. Outras não têm nem ideia. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele estava presente. Ele sabe de que material é composto cada uma destas coisas. Aqui por cima, em determinada parte, nós temos madeira. Deus sabe de que árvore foi tirada essa madeira. Deus sabe aonde ela cresceu, em que ano ela germinou. Deus sabe qual foi o orvalho ou a gota de chuva que fez com que aquela semente conseguisse germinar, que foi determinante. Deus sabe tudo, Ele é onisciente. Abre a sua Bíblia no Salmo 139, e nós vamos passear pela palavra. Você, homem de Deus, mulher de Deus, que ama o Senhor e ama a sua palavra, vai passear pela palavra. Salmo 139, e esse é um salmo para você refletir bastante depois em sua casa. Se nós lermos o Salmo 139 todo, e nós não leremos hoje ele todo, né? Você vai ver que o Salmo 139 todo fala sobre a onisciência de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos diante de ti. Versículo 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Até aí. Diz o versículo 4: Antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor sabe o que eu vou falar. Antes de você pensar sobre determinado assunto e que você planeje falar algo, Deus sabe o que sairá da sua boca. Deus nunca é surpreendido. Deus nunca é pego de surpresa. Deus tem ciência de todas as coisas. Mas o versículo 6 diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Na verdade, o que nós aqui, com a graça de Deus, estamos caminhando como igreja, é para que a igreja consiga entender um pouquinho de quem é o Senhor. Entender um pouquinho de quem é o Eterno. Entender um pouco da identidade de Deus. Nós nunca conseguiremos entender completamente a pessoa de Deus.
Porque Deus é muito maior do que qualquer mente humana possa compreender. Ele é mais e maior do que qualquer um de nós possa entender ou compreender. A palavra do Senhor fala que Deus, Ele é onisciente. Então, quando a gente diz, olha, que não há nada que Deus possa aprender. Amém? Você concorda com isso? Mas abre a Bíblia lá em Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 33 ao 36. Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Continua falando sobre a onisciência de Deus. Para que você entenda um pouquinho do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 33. Todo mundo achou? Diz assim o texto: ó profundidade das riquezas, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Diz o texto: quem conheceu a mente do Senhor? E diz aqui: quem primeiro deu a ele, para que ele possa recompensar? Quem ensinou o nosso Senhor? O mesmo texto que Paulo, em Romanos, está dizendo, ele é citado primeiramente em Isaías 40. Em Isaías 40 diz assim: quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem Deus consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinou a julgar com justiça? A quem Deus consultou para dizer, por favor, me ensina sobre isso? Não existe. Por quê? Porque Deus tem todo o conhecimento. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós podemos afirmar que não apenas Deus sabe todas as coisas, e ninguém ensinou a Deus, como nós podemos dizer que Deus jamais aprendeu e Ele é incapaz de aprender, porque Ele já sabe tudo. Desde a eternidade Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Deus jamais aprendeu coisa alguma, porque Ele é em si mesmo pleno. Toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o entendimento habita no Senhor. E Ele jamais aprendeu alguma coisa, porque Ele é, desde a eternidade. Para você e para mim, é difícil entender isso, porque tudo que nós sabemos hoje é porque nós aprendemos, ou por experiência, ou por alguém nos ensinou, porque alguém falou. Mas para Deus, Ele é desde a eternidade. Quem jamais aprendeu? O que esse texto está dizendo? Quem ensinou o Senhor? Aonde Deus aprendeu qualquer coisa? Ninguém jamais ensinou a Deus. Ninguém jamais falou com o Senhor: olha, Senhor, deixa eu te mostrar alguma coisa aqui. E às vezes a gente, nas nossas orações, no nosso relacionamento com Deus, a gente fica querendo mostrar umas coisas para o Senhor. Senhor, o Senhor não entendeu, né? Filho, vai lá e faz isso. Deus,
Não, o senhor não entendeu, não. Esse negócio que o senhor mandou fazer não está certo. Querido, Deus jamais aprendeu, porque Ele tem todo o conhecimento do universo. E aí é difícil para você entender, na nossa perspectiva humana, como homens. Mas eu quero usar um exemplo, uma alegoria. Não quer dizer que ela é perfeita, ela tem muitas falhas, mas que talvez te ajude a entender as coisas um pouco na perspectiva de quem Deus é. Traz a humanidade para mim aqui, Pedro. Pedro vai trazer a humanidade aqui, ó. Eu quero que você imagine que aqui, ó, é a humanidade. Aqui nasceu, Deus criou Adão, ok? Então, tá aqui, ó, nesse pontinho aqui, quando começa aqui a humanidade, Deus criou Adão. E aqui é quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e vai estabelecer o reino perfeito dele. Esta aqui é a história de toda a humanidade, ok? Começa aqui com Adão e termina aqui, digamos, né, uma parte, que a história da humanidade continua depois na eternidade com Deus, mas ela termina aqui com a volta de Jesus, ok? Aí, quando você... A gente ter assistente é maravilhoso, né? Tá vendo? Ó. E aí você está aqui. Imagina, vou colocar a humanidade aqui, ó, no chão. Todo mundo está vendo a humanidade aqui? Está conseguindo enxergar aqui a humanidade? Você, vamos dizer que a gente está perto da volta de Jesus, a gente acredita, mas só o Senhor sabe. Imagine que nós estamos aqui, ó. Conseguiu ver aí? Naquele pontinho ali, você nasceu, você viveu todos os seus dias. A gente tem assistente, como eu digo, ter assistente é uma bênção, né? Olha para você ver, vem cá, pode deixar. Aqui, ó. Essa aqui é a humanidade, ok? Este pontinho aqui é onde nós estamos hoje, na história da humanidade, até Jesus voltar. Hipoteticamente. Aqui, dentro deste ponto, nesse pontinho preto, você nasceu, viveu a sua vida inteira e morreu para se encontrar e foi se encontrar com o Senhor. Tudo isso aconteceu dentro desse pontinho preto aqui. Ok? Aos bons de matemáticas, depois eu deixo a tarefa de você imaginar, fazer os cálculos, né? De Adão até hoje, a Bíblia nos dá uma perspectiva, são em torno de 5.000 e alguns anos. E aí, daqui, se você colocasse em linha reta 5 metros, cada milímetro seria um ano. Se você reduzir tudo para cá, então você imagina, num ponto desse aqui, a nossa humanidade está aqui. Agora, obrigado, querida. Agora eu quero que você tenha uma perspectiva, um milésimo da perspectiva do Senhor. Imagine que você está olhando, está vendo como Deus vê. E você vê a humanidade exatamente como está aqui. Você não está apenas vivendo o momento de agora, onde nós estamos aqui, mas você, na perspectiva de Deus, consegue olhar, ver aqui onde Deus criou Adão, ver aqui aonde Jesus vai voltar, sabe exatamente quantos o nome de cada um dos 9 bilhões de pessoas que vivem atualmente nesse planeta, sabe o dia que eles nasceram, o dia que eles vão morrer, e você consegue olhar com detalhes para cada coisa da vida deles. Você sabe também, na perspectiva como Deus,
Você sabe a característica de todas as roupas que eles estão vestindo, dos sapatos que estão vestindo. Você sabe a cama onde eles dormem. Você sabe se tem inseto ou não, se eles correm perigo ou não. Você sabe a consistência do material e do tecido que está forrando a cama deles. Você sabe a condição de cada tecido, de cada fibra do tecido que forra a cama deles e a condição de cada molécula, de cada átomo, de cada nêutron que está dentro do tecido que forra a cama daquele que está em algum lugar do planeta dentro deste tempo. Você sabe todas estas coisas, mas você não sabe apenas aqui. Você olha de onde você está e se alguém te falar assim, quanto que nasceu o pai de Jesus, José? Você olha daí e diz assim, nasceu aqui, ó, naquele dia, naquela hora, naquele lugar, naquele momento. Mas se alguém te perguntar o que acontecerá daqui a 10 dias, você olha e diz assim, eu sei tudo que acontecerá daqui a 10 dias, mas o que acontecerá daqui a 1000 anos? Você olha e diz o quê? Eu sei tudo que acontecerá daqui a 1000 anos. Mas agora eu quero que você, nessa perspectiva, ainda tendo a humanidade aqui nos seus olhos, olhe ao redor e veja tudo que está ao seu redor. Dê uma olhada assim, básica, assim, para o ambiente onde você está, na sua casa ou aqui na igreja, dá uma olhada para o ambiente onde você está. Considere que todas estas coisas que você está vendo são além da humanidade. É o que existe além da terra e da história do homem. Agora lembre-se de todas as coisas e os lugares onde você já visitou. Das praias que você já viu, das cachoeiras, dos matos, dos ambientes que você já foi, dos ambientes onde você já trabalhou, dos lugares aonde você passou na beirada da estrada, as viagens que você já fez. Lembre-se, num relance aí de todas estas coisas ainda são além da humanidade. Aqui está a humanidade, a história inteira da humanidade até que Jesus volte. Agora, pensando desse jeito, você está vendo as coisas um pouco na perspectiva de Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele tem todo o poder. Para Ele, por isso a palavra diz que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Deus conhece todas as coisas. Na perspectiva de Deus, Ele sabe tudo que acontece, acontecerá, aconteceu com você. Ele ama você e Ele vai cuidar de você. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Como que Deus sabe todas as coisas? É aquilo que nós já havíamos falado, né? Os atributos de Deus, eles se completam. Deus não é a soma dos seus atributos, mas Ele é um ser inteiro, onde os seus atributos, um reforça o outro. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, porque Ele também é onipresente, Ele está em todos os lugares. Porque Ele também é eterno, Ele olha a linha do tempo, exatamente como você está vendo essa madeirinha aqui na frente. Dizendo, para mim é muito maior. Você consegue entender um pouco a perspectiva do Senhor? E aí quando eu vou colocar aqui a humanidade aqui embaixo, vou colocar ela aqui, ó, na beiradinha para você ir acompanhando a história da humanidade, enquanto a gente está acontecendo aqui, tá bom? Não perca de vista a humanidade. Quando nós olhamos para esta coisa, quando nós olhamos nessa perspectiva, você entende que Deus é incapaz de aprender porque Ele já sabe todas as coisas. Ele é desde sempre e Ele está vivendo isso desde sempre.
Ninguém nunca deu nada a Deus que o surpreendeu, no sentido de que ele não sabia. Ninguém nunca deu conhecimento a Deus. Por quê? Porque Deus é imutável. Deus não muda. E como ele é imutável, ele tem toda ciência. Ele sabe todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo agora e acontecerão pelos séculos dos séculos. Ele é esse Deus glorioso, majestoso, que sabe todas estas coisas. E talvez na perspectiva de Deus, quando você olha para cá e pensa, essa aqui é a história da humanidade, e lembra de tudo aquilo que você já viu e viveu fora dessa madeirinha que está aqui. Essa é a perspectiva do Senhor, porque Ele é eterno. O universo foi criado por Ele. Os seres, as estrelas, os planetas, os gases, todas as reações químicas que existem, a física, toda a ciência foi criada por Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Isaías capítulo 40, não, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Continue olhando para a humanidade, olha para a sua Bíblia. Quando você se distrair, você olha para a humanidade e pensa assim: eu nasci, vivi, morri dentro daquele pontinho preto ali. Malaquias capítulo 3, versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso você não foi destruído até hoje. Porque Deus é amor, porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo. Oh Deus. Deus conhece, preste atenção aqui, querido. Deus conhece instantaneamente e sem esforço algum toda a matéria e todas as matérias, toda a mente e todas as mentes, todo o espírito e todos os espíritos, todo ser e todos os seres. Deus conhece instantaneamente, sem esforço, toda a criação e todas as criaturas, toda a pluralidade, todas as pluralidades, toda a lei e todas as leis, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todo o segredo mais profundo que exista, todos os tronos, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis, nos céus e na terra, o movimento, o espaço, o tempo, a vida, a morte, o bem, o mal, o céu, o inferno. Deus conhece instantaneamente, sem esforço, cada uma destas coisas, nas menores das partículas da existência destas coisas ou seres. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos
é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. Querido, Deus, esse Deus pleno de toda ciência, pleno de todo entendimento, Ele te ama. E uma pergunta que permeia os corações quando a gente fala da onisciência de Deus é que as pessoas começam a questionar a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus, se o Senhor sabia, então por que o Senhor deixou acontecer? Deus, se o Senhor sabia, então por que isso aconteceu? Deus, se o Senhor sabia que iria acontecer, por que o Senhor não me contou? Amado, Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. Mas Ele também é amoroso, Ele é misericordioso. Você não vai entender todos os caminhos de Deus. Você não vai entender todas as coisas que Deus faz. Você não vai entender todas as coisas que acontecem nesta terra e nem todas as coisas que aconteceram na sua história. Mas você precisa entender que este Deus, Ele é imutável, Ele o ama, Ele se importa com você, Ele ocupa o seu coração com você e Ele deseja restaurar, cercar a sua vida, te cercar de graça, de bênção, de cura, de restauração, de libertação. Você precisa confiar na bondade e no amor do Pai. Porque ele entender todas as coisas, você não vai entender. Pense para alguém aonde a vida dele começa e termina na perspectiva desse pontinho preto aqui. Você que vê todas as coisas que estão aqui ao seu redor, que tem o conhecimento de todas as coisas que aquilo que você já viu e viveu, tentar explicar para alguém que está nessa perspectiva aqui alguma coisa que você sabe. Porque a folha verde, ou então a rocha forte, mas ele está numa tinta branca no meio da madeira. Que rocha? O que é rocha? Não, porque o ar, o que é ar? Deus sabe e entende muito mais coisas do que você poderá entender ou saber em toda a sua humanidade ou por toda a eternidade. Ele é o soberano. Querido, Deus nunca descobre nada. Ele sabe todas as coisas. Quem pode conhecer a Deus, ou quem pode entender a plenitude de Deus, só o infinito pode conhecer o infinito. Só Deus pode conhecer plenamente a Deus. E Ele se conhece plenamente e nos deu a conhecer, Ele se deu a conhecer através da sua palavra e de Cristo Jesus. Ele se revelou a nós através da sua palavra e através de Jesus Cristo, que veio, morreu e ressuscitou. A gente não conhece plenamente a gente, não é assim?
a gente se surpreende com alguns sentimentos, com algumas reações, com algumas ações, com algumas frustrações que a gente tem. A gente se surpreende com tanta coisa assim. A gente se surpreende com a gente, né? Não é para isso que, às vezes, nós precisamos dos psicólogos, né? Para ouvir a gente, para ouvir você, ou para me ouvir, para que talvez, em algum momento, você consiga entender um pouquinho mais daquilo que está passando com você. Mas Deus conhece inteiramente você. Deus conhece inteiramente Ele mesmo e Ele se deu a conhecer. Queridos, certa vez Jesus, andando com Pedro, com os discípulos, ele chegou aí e perguntou para eles, ele disse, olha, vocês querem se retirar também? E Simão Pedro respondeu para Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ele nos trouxe a palavra de vida e a palavra de graça para envolver o nosso coração. Às vezes as pessoas se sentem com dificuldades, com batalhas, com problemas, e elas resolvem, não, eu não vou mais na congregação, eu não vou mais à igreja, porque eu estou com um problema. Querido, se só Ele tem as palavras de vida eterna, se só Ele conhece todas as coisas, você precisa correr para Ele e não dele. Você precisa correr para onde você sabe que Ele está e que existem outras pessoas que também amam a Deus e que querem conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Você precisa correr para Deus e não de Deus. Você precisa correr para aqueles que amam a Deus e não daqueles que amam a Deus. Deus, eu não estou entendendo, está difícil, está complicado, eu não sei o que fazer. Ok, querido, eu também, muitas vezes, não tinha ideia do que fazer. Ainda hoje, muitas vezes, eu olho para situações e para circunstâncias e eu digo, Deus, eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Mas você corre para Deus e não de Deus. Pensa em Adão, na criação, depois que ele pecou, ele se escondendo de Deus. Tem como se esconder de Deus, querido? Tem como se esconder deste Deus onisciente? Mas Deus, na sua infinitude, na sua misericórdia, na sua compaixão, na sua gentileza, Ele chega ali no jardim e Ele começa a chamar, Adão, cadê você? Eva, cadê você? Adão, onde que você está? Deus não precisava chamar, Ele sabia de todas as coisas, mesmo antes de Adão fazê-lo. Mas Deus chama Adão para dar a ele a oportunidade de se apresentar voluntariamente diante do Pai. Deus chama Adão e chama Eva para que eles tivessem a oportunidade de ouvir a voz amorosa do Pai, chamando a vida deles para perto deles, mesmo depois de terem pecado. É por isso que o Senhor tantas vezes te chama. O Senhor coloca pessoas para cercar você. Deus coloca pessoas para te encontrar na rua, na esquina, para te telefonar. Deus coloca pessoas para... Você liga a TV, aí de repente tem lá um troço falando. Falei, nem estava nesse canal, por que está aqui? Deus, na sua misericórdia, uma vez estava eu e Alexandre, pastor Alexandre, nós dois andando,
E nós orando ao Senhor, precisando de uma resposta sobre algo que a gente ia fazer. Estávamos no meu carro, aí o rádio ligou sozinho e começou a tocar a Bíblia, que não estava aberta no meu celular. E começou a falar a Bíblia, nós falamos, opa, espera aí, está interferindo aqui. Aí eu fui lá e desliguei o rádio. Aí nós continuamos andando, estava dirigindo para algum lugar, o rádio ligou sozinho de novo e continuou falando a Bíblia. Eu abri o celular e falei, mas não está aberto na Bíblia. E a gente olhou um para o outro e falou, é melhor a gente calar a boca e ouvir o que o Senhor está dizendo. Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo cheio de todo o pleno conhecimento da sua onisciência, Ele se revela a nós para conquistar o seu coração, para dizer, venha, eu tenho um plano para você. E sabe o que é mais impactante, mais transformador, mais assustador de todas estas coisas, quando você pensa que essa aqui é a humanidade, e você olha para a história da humanidade, e você pensa no Deus que está aí fora, que sabe todas estas coisas, que conhece todas as coisas que acontecem no mundo, que está aí e olha para a humanidade e diz, eu vou me entregar. Vou abrir mão da minha glória, vou abrir mão do meu poder, vou abrir mão de tudo que sou, vou abrir mão da glória que eu tenho contigo, vou vir para este ponto limitado da história, no contexto do universo e da eternidade, vou nascer de uma mulher, vou viver ali por 33 anos, vou ensiná-los como viver, vou morrer no lugar deles. E Deus, esse Deus que sabe tudo, que é pleno de todas estas coisas, se limita, abre mão de tudo e vem para viver ali. Por um período, para ser humilhado, para ser exposto, para ser envergonhado, durante anos, para aprender dos seus professores. Vem cá, Jesus, vou te ensinar como é que escreve. Ele criou todas as escritas do planeta. Vem cá, escreve aqui a primeira letra. Olha, primeira letra aqui, o Aleph. Vai lá agora, segunda letra, terceira. Agora junta o beabá. B mais A faz Bá. Fala comigo, B mais A faz Bá. Jesus lá. Bá, Bé, Bi. Repete, Jesus. Bó. Repete, Bó. Agora, Bu, agora fala Bu. Bu. Esse Deus, com toda essa plenitude, se submeteu a andar aqui para resgatar a mim e a você. Ao Deus invisível. Salmo 103, versículo de 13 a 15. Salmo 103, versículo do 13 ao 15. Como o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo. Querido, Deus sabe que você é pó. Eu preciso dizer para você que
e esperou caminhar com o Senhor, que fez um projeto de andar com Deus e pisou na bola e falhou e pecou e andou pelo caminho do pecado, Deus conhece o seu coração e Ele sabe que você é pó. Ele sabia todas as vezes que você iria falhar. Ele sabe e sabia todas as vezes que você iria traí-lo, iria envergonhá-lo, iria trair a sua família, iria envergonhar a história. Deus sabia de todas estas coisas e Ele escolheu te amar. Ele escolheu caminhar contigo, Ele escolheu andar com você, Ele escolheu te encher de graça e colocar o Espírito Santo de Deus para habitar no seu espírito, no seu coração. Ele já sabia. Então recebe essa revelação. Você está envergonhado, você está triste, você está angustiado por aquilo, pelos seus erros. Peça perdão para o Senhor e receba o perdão. Porque Ele já sabia. Ele escolheu te amar. Ele escolheu andar com você. Ele escolheu você, mesmo sabendo de todos os seus erros. Mesmo sabendo de todos os meus erros. Porque às vezes eu olho para mim e falo, Senhor Jesus, tem misericórdia do meu coração. Eu não teria comigo a paciência que Deus tem. Ah, mas não teria mesmo. Querido, o Senhor já sabia de todas as coisas e Ele escolheu andar com você. Então abandone o seu lugar de orgulho, o seu lugar de achar que sabe alguma coisa. Deus está dizendo para você um caminho que você tem que seguir. Você diz, Deus, mas eu estou sentindo alguma coisa. Você está sentindo nada, você não sabe de nada. Você é menos do que esse ponto preto na história do universo. Nos tempos dos tempos, você não conhece nada, mas aquele que tudo conhece está te orientando. Ouve o conselho do Senhor, ouve a palavra do Senhor, ouve a revelação do que o Senhor tem para você. Ah, Deus, mas eu acho. Querido, com todo amor, o que você acha não faz a mínima diferença em relação à verdade. Você pode achar e fazer toda a diferença para você, mas não muda a verdade. Não muda a verdade de quem você é, não muda a verdade de quem eu sou, não muda a verdade de quem Deus é, não muda a verdade dos planos eternos e dos caminhos eternos de Deus. Tudo que você acha ou sente, eu estou sentindo, está ótimo, querido, mas isso não muda a verdade. Porque Deus é imutável. E Ele sabe todas as coisas. Quem somos nós, meu amado, para afrontar o Senhor dizendo, Deus, mas eu não acho que é assim. Não acho que eu devia fazer desse jeito. Eu não acho que a gente devia ser desse jeito. Deus, não é por nada não, mas o Senhor esqueceu? Deixa eu lembrar o Senhor aqui. Deus, mas eu não estou sentindo, não vou fazer porque eu não estou sentindo. Você deixa fazer seu filho fazer só as coisas que ele está sentindo. Estou sentindo vontade de comer, aí eu vou comer. Quando ele não está sentindo vontade de comer, fica 5 dias sem comer, é isso? Não estou sentindo vontade de tomar banho. Aí ele passa 1 mês sem tomar banho. É assim que acontece? Não estou sentindo vontade. Aí ele é bebezinho. Aí você vai dar banho nele e começa a chorar. Aí você vai, não vou dar mais não. Começou a chorar. Tadinho. É sinal que ele está desconfortável, então não posso dar. É assim que funciona?
por que você acha que você tem o direito, diante do Deus eterno, Criador de todas as coisas, de ser essa criança mimada e pirracenta que você está sendo? De ser esse menino rebelde, obstinado de coração, duro de coração. O Espírito de Deus diz para você: filho, faz isso. Aí você diz: não, não faço não. Filho, cuida, faz aquele negócio. Não, não gosto dela, não vou fazer isso com ela. Não, como é que eu vou andar com ela? Eu não gosto. Ela é chata, ela é aborrecida, ela tem mau hálito, ela sei lá o quê, né? E aí você, pirracento. Eu tenho uma palavra para você, querido. Arrependa-se. Peça perdão para o Senhor. Submeta-se ao Eterno. Submeta-se a Deus, que tem para você uma escolha de vida, de graça, de bondade, de misericórdia. Você consegue entender isso? Que a escolha do Senhor para a sua vida é muito melhor do que a sua própria escolha. Os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos. As escolhas de Deus são mais altas do que as suas escolhas. São melhores do que as suas escolhas. Isso não quer dizer que sejam momentaneamente mais agradáveis. É mais agradável ficar na frente da televisão, assistindo um filme legal, comendo uma torta daquelas bem deliciosas, do que levantar e fazer exercício, carregar peso e fazer agachamento, ou seja lá que tipo de exercício você precisa fazer agora para manter sua saúde. É muito mais agradável momentaneamente ficar na frente da TV assistindo aquele negócio que os nossos olhos agradam, comendo aquilo que satisfaz o nosso corpo. Mas isso não quer dizer que seja o melhor para você. Da mesma maneira, a vontade de Deus pode não ser a mais agradável para você hoje, mas é aquela que vai te levar para o melhor lugar na eternidade. É aquela que vai te levar para a eternidade e é aquela que vai te levar por um caminho de vida. Porque passar os dias apenas na frente da televisão, comendo o que agrada o seu coração, é um caminho de morte. Por mais agradável que seja, ele vai te fazer morrer mais cedo. E eu tenho visto muitos cristãos morrerem fora do propósito de Deus para a vida deles, morrerem mais cedo. Mais cedo, pastor? É, mais cedo. Ah, mas a pessoa sempre não morre quando no tempo de Deus? Não, senhor. Você morre no tempo de Deus quando você se coloca diante de Deus e obedece a Deus nos seus caminhos. E se submete à vontade de Deus. Essa história de quem tem promessa de Deus não morre, não, vai fazendo isso e vivendo a sua vida de pecado, que você vai descobrir que isso é uma mentira lá no inferno. Porque quem tem promessa de Deus morre também antes de cumprir a promessa. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim. Teologicamente, essa música está completamente equivocada. E se você cantava ela, reveja aquilo que você canta. Deixa eu te contar. As pessoas morrem antes do tempo. A palavra de Deus diz que alguns morreriam antes do tempo por causa do pecado. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente ruim, porque morreria antes do tempo. O homem mau e o homem ímpio morrem antes do tempo. O homem que anda na desobediência do Senhor, anda, às vezes, muitas vezes, morre antes do tempo.
Outras vezes, homens que andam e caminham com o Senhor têm o privilégio de escolher quando partirão. Foi assim com Pedro e com Paulo. Pedro diz, olha, eu queria estar com Jesus, mas fiz a escolha de estar aqui com vocês. O que ele estava dizendo? Deus me deu a opção, filho, você quer subir ou você quer continuar aí ajudando esse povo, gente boa que você está cuidando deles aí? Esse povo docinho, que nunca faz nada de errado, né, que sempre cuida de você. Você quer ficar aí cuidando desse povo ou você quer subir? Ele falou, Senhor, eu vou ficar aqui cuidando desse povo. O tempo pertence a Deus. Mas não se engane. Arrependa-se da sua rebelião. Vamos adorar, vem cá. Deus, no seu infinito amor, na sua onisciência, Ele nos ama e Ele se importa com a gente. A onisciência de Deus é uma manifestação. Na sua onisciência, Deus revela o seu amor. Sabe por quê? Ele me escolheu mesmo sabendo a pelinha de pescoço que eu sou. Mesmo sabendo quão obstinado meu coração foi algumas vezes. Mesmo sabendo que eu ia decepcioná-lo em alguns momentos. Ele me amou e continua me amando e cuidando de mim. Deus é onisciente. Sempre que você pensar em que Deus sabe todas as coisas, lembre-se da madeirinha aqui na frente. Deus olha o tempo e olha as coisas que vão acontecer exatamente como você está olhando para a madeirinha. Ele olha e diz assim, eu já sei tudo. Já sei quantos centímetros falta para acabar, quantos centímetros para terminar, quanto que começou, quanto que vai acabar e como que vai acabar. Oh, Deus. É tudo sobre Ele. Como diz o texto que nós lemos, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Jesus quer revelar o amor dele para você, através da sua onisciência. Querido, você não vai entender tudo. Tudo que aconteceu na sua vida, ou tudo que vai acontecer, mas você precisa crer no amor dele e saber que esse Deus que sabe todas as coisas,